Pronto, agora a Camila chegou. Cheguei, boa tarde. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho A para a gente gente tá conversar aqui. sobre um tema que a gente está querendo conversar há muitas lives, né? Exatamente, que é super importante, que algumas pessoas, infelizmente, não têm esse conhecimento, Não sabe nem e do as que a que gente vai têm, falar hoje, né? Por exato, isso que eu e falei, se algumas não que têm não sabe, entendem a entra. importância. Exatamente, que a partir do. Eu duvido muito que se a pessoa que não sabe entrar, não vai mudar muitas coisas na vida dela quando a gente É, conversar sobre isso hoje. exatamente. Alguns conhecimentos, depois que a gente adquire, não dá mais para fingir que não Que não sabe, existe, que fingir não que não volta tem, atrás, né? exato. E fingir que não tem responsabilidade pela escolha, Exatamente. principalmente. Tá me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo a gente Maravilha. aí. Quem já tá aí, compartilha naquela setinha, flechinha para outras pessoas que vocês acham que vão ter o interesse. Que Exatamente. na verdade esse assunto hoje não é de pediatria, esse assunto é da vida, né? Da vida de todos. Né? Então todo A mundo gente começa deveria. na pediatria, né? Exatamente, começa na pediatria, mas não é um assunto só da pediatria, né? É um assunto importante para a alimentação de todo mundo. Então, compartilha aí nessa flechinha para que as outras pessoas também possam ver o que a gente vai falar hoje. Aliás, até esqueci de fixar aqui o comentário. Vamos colocar aqui. E aí acho que a gente pode começar mesmo, que o pessoal vai entrando para a gente Sim. não perder o tempo. Perigo, eita, nós escrevi tudo errado aqui. Esses corretores, olá, boa tarde. Alimentos ultraprocessados. Será que todo mundo que está aí sabe o que é um alimento ultraprocessado ou entrou porque não sabe o que é e está super curioso para saber? Vamos ver se eu consigo fixar aqui. Fixar, prontinho. Agora que tá começando a entrar todo mundo, eu vou tirar a fotinho aqui pra gente se enxergar melhor. Ah, agora até eu tô me vendo. E vamos, ó, tô curiosa, ó, tem gente que já respondeu aqui, tô curiosa. Então, bora Vamos lá. perguntar. Eu sei o que é, mas eu trouxe uma pessoa mega especial, que as lives com a Camila são maravilhosas, para explicar pra gente. Então, primeiro, o que é um alimento ultraprocessado? Antes de chegar no processado, eu vou explicar a listinha antes da gente chegar nele. Então, a gente tem o alimento in natura, o alimento processado, minimamente processado, processado e o ultra processado. Então, vamos lá. Alimento in natura, veio da natureza. Fruta, verdura, legumes, cereais, veio da natureza e a gente consome. É in natura. Processado, ele já passou por uma interferência da indústria, mas ainda minimamente ok, processado ok, e a gente chega no ultraprocessado. O que são os ultraprocessados? Você pega lá o alimento que era in natura, base perfeita, carrega de aditivos, corantes, conservantes e nasce um ultraprocessado. Vamos deixar um pouquinho mais claro essa explicação. Eu tenho um morango in natura, ok, veio lá da hortinha, o morango está in natura, perfeito. Peguei esse morango, adicionei um açúcar, virou uma geleia. Essa geleia é um alimento processado, um alimento que tem morango, mas está processado, porque eu adicionei açúcar. Agora, se eu pegar esse morango, que era in natura, e transformar ele num inho da vida, num petit suisse, ele virou o quê? Um ultra processado, porque eu coloquei Nossa! corante, conservante, estabilizante, realçador de sabor. Olha quanto nome eu já fui falando. Não, e olha Ele só, virou um ultra processado, né? você deu, a gente nem combinou, mas eu vou dar um pause aqui, porque você deu exatamente, ó, eu separei, vou pegar aqui, olha a fotinho que eu separei do guia de alimentação de 2 anos. Vixe, eu fico uma parte. Mas tudo bem, mas deu para entender que eu tô Ok. escondendo que não é para comer. Né?
olha A só, sintonia. uma das coisas, uma das fotinhas que eu separei para ilustrar o dia de hoje, que é exatamente o que a Camila tá falando. Então, assim, a gente consegue entender a diferença de cada um, né? Porque às vezes a gente fala, ah, ultraprocessado faz mal. Mas o que que é ultraprocessado, né? Como é que eu identifico ele? Hoje você vai conseguir entender o que E é como você e não como que você identifica, né? identifica. Identifica para não comprar, vamos falar assim. Exatamente. Então, a primeira Identifica coisa para não importante oferecer. é isso que a Camila falou, né? Que assim, o in natura é o que tá na. Eu costumo dizer para os pais, é o que nasce na terra, é o que nasce na árvore, é o que a gente pega. Tem os minimamente processados, por exemplo, trigo, arroz, que tem um processo, mas não é nada que altere, que coloque químicas ali dentro. Tem os processados, Exatamente. né? Que, por exemplo, um queijo. E tem o ultraprocessado, que é aquele que a gente praticamente nem enxerga. É por isso que geralmente os pediatras e os nutricionistas, eles fazem aquela cara de espanto toda vez, de 6, 7 meses, começou a introdução alimentar, fala, ah, eu dei um danoninho, né? Então aí conta mais um pouco sobre isso pra Acho que gente, só Camila. travou o seu aí. Voltou? Aí. Como a gente identificar que tipo de alimentos são ultraprocessados? Então vamos lá. Ah, ultraprocessado, ele é sempre industrializado, tá? Ah, tem dúvida se ele é processado ou industrializado? Regra de ouro, vai olhar a lista de ingredientes. Por quê? Vou falar de macarrão. Vou dar um exemplo de macarrão. Se você pegar o macarrão comum e for olhar a lista de ingredientes, você vai ver ali 3, 4 ingredientes no máximo. Agora, se você pegar o macarrão instantâneo, sabe? Aquele que teoricamente fica pronto em 3 minutinhos, você abre o sachêzinho de pozinho de tempero, Ah, mistura. Você já entendeu qual é, né? Não vou ficar reforçando nomes aqui. Pegou o macarrão, que é lá, instantâneo, pega o rótulo dele, você vai ver que deve ter ali uns 25, 30 ingredientes. Entendeu a diferença? Tem 3, 4. Ai, acho que a Sabrina travou de novo. Voltou? não, eu tô aqui. Você que travando. Eu não sei mais se eu que tô travando ou se você que tá travando, mas Pessoal, voltamos. vocês estão. Para vocês está ok? Se alguém puder dar um retorno aí pra gente, se para É, vocês está ok, áudio e som das duas, aí facilita pra gente. Então vamos lá, vamos continuar. Então, por aí, por exemplo, usei o exemplo do macarrão. Então você vai olhar na lista de ingredientes. Tem muitos ingredientes, a gente já sabe que ali é um alimento ultraprocessado, né? Eu gosto dessa uhum. ênfase, ultraprocessado. Tem muito processo químico ali. Os ultraprocessados, normalmente, eles são repletos de açúcar, de gordura, de corante. Tem aí uma linha de industrializados gigantesca que são adicionados. Em geral, a data de validade deles é muito maior. Vamos falar de pão. Você tem o pão francês que você compra na padaria, que no dia seguinte já está murcho, dependendo do jeito que você guardou, já está ficando duro. 2 dias depois, você não consegue comer aquele pão se você não transformar ele numa torradinha, alguma coisa assim. Mas o pão, Exatamente. textura, sabor, já não é o mesmo. Aí então vamos para um pão de forma, ou então para as crianças, a famosa bisnaguinha. Você abriu o pacote, quanto tempo dura aqueles pães que estão lá dentro? Quanto tempo eles duram da mesma forma que estavam quando você comprou? Textura, a cor, formato, tá perfeito como você comprou. Por que será? Porque ele tem uma carga gigantesca de químicos para mantê-lo daquela forma. A data de validade, normalmente, com pacote fechado, são 2, 3, 4 meses, pelo menos, né? Enquanto nós Exatamente. temos aí um pão francês que no dia seguinte acabou. Tem alguns truques aí de pôr em sacolinha para conservar um pouco Esquentar de tal melhor. maneira para Mas conservar.
já não tá da mesma forma que estava quando você comprou, trouxe lá da padaria. Em Uhum. compensação, o pão de forma, o pão de hot dog, pão de cachorro quente, pão de hambúrguer, É. todos esses são Aí ultraprocessados. você pega o pão de hot dog, compra a salsicha, porque a Aí salsicha, fica gente, o que é? perfeito. A salsicha é um ultraprocessado. A salsicha Muito. veio daquela carne que a gente nem tá vendo mais, né? E aí ela foi modificada e ela foi colocada numa capa e aquilo ali tem corante, né? E tem 1 milhão de coisas para dar sabor, porque é importante lembrar que eu sei que a gente tem muita angústia nessa história do ultraprocessado. Ai, mas acostumou a comer. Mas o ultraprocessado é feito com esse objetivo, né? Ele tem Sim, coisas para deixar o paladar da pessoa mais viciado naquele alimento, né? Então, eu acho que é exatamente. importante a gente lembrar disso. E falando do rótulo em si, para a gente saber o que é um alimento ultraprocessado, eu acho que seria legal falar um pouquinho da leitura de rótulo, a ordem, o que significa aquela ordem que vem os alimentos, os componentes de um produto. Tá. Vou pegar um aqui. Não sei se vai dar para mostrar aí, mas segurar o nome para não fazer propaganda, mas vamos lá. Quando a gente pega lá, então, a embalagem do produto, segurando o nome, você pega a embalagem do produto, você virou. Normalmente as pessoas vão aonde? Aqui, na tabela de informações, QSL, de ingredientes. Tabela nutricional a gente deixa para um segundo momento. Primeiro nós vamos olhar lista de ingredientes, data de Tá validade, todo mundo depois. pra engordar ou não, mas não é isso, né? Mas tem muita coisa que vem antes de engordar. E pela lista de ingredientes, você sabe Exatamente. muito mais se vai te fazer bem, se vai te engordar, se vai piorar o seu açúcar do sangue, ou se você tá tranquilo, pode comer, e depois você olha lá a tabela nutricional. O que eu preciso observar nessa lista? Quantos itens tem? Então, primeira coisa, travou? Voltou aqui. Eu tinha perdido você, você tinha sumido pra mim. Eita, ó, a Camila saiu. Peraí que eu vou chamar a Camila de novo. Vamos chamar, cadê ela aqui? Vamos chamar a Camila, que acabou saindo. Vamos ver se ela volta pra gente com um pouquinho, para quem tá entrando agora, sobre a leitura do rótulo dos alimentos ultraprocessados. Agora eu tô aguardando a Camila voltar. E ela estava explicando a ordem, né? Que muitas pessoas leem o rótulo, costumam olhar a informação nutricional, né? Se preocupam com as calorias e não com os ingredientes que estão ali. E a ordem dos ingredientes é importante. E é isso que a Camila já já vai contar pra gente, que aqui tá aguardando, mas eu acho que foi a internet dela que tá com um problema hoje. Vamos esperar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai. Ah, não tá conseguindo voltar. Vou chamar ela de novo. Peraí. Ela falou que não consegue voltar. Deixa eu adicionar ela aqui de novo. Ué, tá parecendo, Camila, que você me recusou. Você não quer mais falar comigo? Peraí, vamos tentar de novo. Acho que agora vai. Agora foi. Agora voltei. Agora você voltou. Pronto, Agora eu voltei. voltamos. Vamos lá. Vamos Vamos lá. novamente. Peguei a embalagem, não vou olhar a lista de ingredientes, isso eu vou olhar em segundo momento. Primeiro eu vou olhar a lista de ingredientes, né? A tabela nutricional, desculpa, fiquei confusa. A tabela nutricional eu vou olhar em um segundo momento. Lista de ingredientes é a primeira coisa que você vai olhar. O que eu preciso observar? Quantidade de ingredientes. Então, se é um produto que dá para fazer com 3, 4 ingredientes e ele tem 20, já sabemos que não é a melhor opção.
Uhum. Mesmo assim, eu vou analisar essa lista de ingredientes. Ainda não estou convencida que não é um bom produto. Primeiros itens da lista são os produtos que têm maior quantidade naquele, né, são os itens que aparecem em maior quantidade naquele produto. Então, começou com fruta, começou com, né, alimentos bons, itens bons, a gente sabe que é um produto ok, dá para, ele é Ok. minimamente processado ou processado, dá para consumir. Começou com açúcar, gordura, ou gordura a gente entende por óleos, né? Uhum. Corantes, farinha de trigo refinada. Começou com aqueles nomes que parecem produto de limpeza ou um remédio importado, que a gente não faz ideia do que é aquilo e nem o efeito que vai fazer no nosso corpo. Não é a melhor opção, é um ultraprocessado. O que a gente tem de ultraprocessado aí? Tem uma infinidade. Nós temos bebidas, nós temos bolinhos, nós temos doces, sorvetes, temos uma infinidade. O chá que eu compro pronto, já vem adoçado, ele é um ultraprocessado. Ultraprocessado. O refrigerante, ele é um ultraprocessado. Os achocolatados prontos são. O achocolatado em pó também são. Olha, me perguntaram, numa das perguntas da caixinha, tava se o creme de leite é ultraprocessado. Infelizmente, ele passa por um processo gigante para chegar, né, na consistência, na cor, no sabor, né? Então, ele entra na lista, sim. O leite, o queijo, o leite a gente considera ainda minimamente processado ou Minimamente, in né? natura. In natura nunca é, né? Porque a gente É. retira ali resíduos, faz aí pelo menos uma pasteurização, ou se você está no sítio, você Uhum. vai ferver pelo menos, né, esse leite. Ele é minimamente processado, posso chamar assim. O queijo, ele é um processado, tá ok, dá pra gente usar sem problemas. Agora, passou para um requeijão, um creme de leite, qualquer outra coisa assim, ele já entra na classificação de ultraprocessado, tá? Vai usar de vez em quando, nós temos algumas marcas que são umas opções melhores e você consegue Sim. identificá-las lendo o O rótulo, rótulo. né? Lendo a lista de Tem que ingredientes do ler, rótulo. gente. Exatamente. Né? Porque se você lê, você pode comparar. Às vezes você acha que é tudo igual que tá ali, né? Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas não sabem. Às vezes, o pessoal não sabe que o milho e a ervilha congelada, né? Quando é só milho, só ervilha, né? Dependendo da marca que você comparar com o enlatado, é melhor, É porque ele é muito só melhor. é muito melhor, porque ele é só ali congelado. Mas aí, às vezes a pessoa fica com o conceito de que o congelado é ruim. E não é. Então Exatamente. tem que aprender a ler esses ingredientes que a gente está contando para você poder identificar o que, que é um alimento ultraprocessado. Exatamente. Então, usando o milho de exemplo, se eu tenho lá a espiga de milho, é um in natura, a indústria, vamos dizer assim, tirou lá, limpou, tirou os cabelinhos, tirou as palhas e tal, cortou, colocou no pacotinho e congelou. Ele está processado, não sofreu alteração de nada. Esse você pode consumir. Agora, a latinha, que já vem ali o milho em conserva e tal, ele é o quê? Ele é um ultra processado, exatamente. Olha a sintonia que incrível que a gente tá. Você Pessoal, a tá gente não vendo, né? combinou, tá? A Você gente tá não, vendo? Não, como não? Eu falei, eu vou não. separar umas fotinhos. Nós combinamos o assunto e ela falou que ia separar umas ilustrações, umas fotos. Mas nós não combinamos os itens. Exatamente. Mas Mas é esses isso, são itens exatamente polêmicos isso. mesmo, né? É, por Sim, exemplo, você compra o peixe, você vai lá na peixaria, é um alimento natural, né? sim, Você compra um atum em conserva, dependendo do que vier aqui naquela lata, não estou falando do patê de atum pronto, né? Você está exato. comprando um processado. Aí você compra um nuggets de peixe Aí que acabou a tem hoje nossa em dia. conversa. Aí acabou. Aliás, Acabou a para nossa quem tá aí conversa. assistindo a gente, compartilha com outras pessoas a nossa live, que a gente ainda tem um tempinho.
que dependendo de quantas pessoas estiverem assistindo, eu vou liberar daqui a pouco uma receita de nuggets caseiro de frango, hein? Aí Ó, sim, hein? Pessoal, delícia pra gente comer. por que que a gente frisa tanto a importância do perigo do ultraprocessado? Principalmente para as crianças, né? Doutora Sabrina, pediatra, eu atendo mães grávidas, crianças. Então, por que que a gente resolveu fazer a live falando de ultraprocessados? Por que que a gente frisa tanto a importância de não consumir o ultraprocessado? Essa química, esses aditivos químicos que são incluídos nesses produtos que vocês vão comer, fazem alterações absurdas no nosso organismo, que às vezes a gente não tem a menor ideia. Então, podem alterar a nossa tireoide, podem alterar o nosso rim, o funcionamento do rim, do fígado, do intestino. Algumas doenças podem aparecer e a gente não faz a menor noção que elas podem ter começado pelo excesso desses produtos. Então, se eu estou falando, se você consome todo dia um suco, aquele de pozinho, que chama de suco, que você mistura na água e diz que é um suco, Deixa eu ver se a dá pra ver fruta, aí. Olha aí, olha aí. isso, a fruta, gente, passou longe, ó, já começa com açúcar, de, o Açúcar, segundo é maltodestrina, que maltodextrina. é um nome diferente para açúcar, então os dois primeiros ingredientes são açúcar, né? Depois vem uma polpa de laranja desidratada, que já passou por um processo Pois para é. chegar aí. A fruta mesmo, o suco de fruta passou bem longe desse pozinho. Ele mesmo põe no rótulo, é que as pessoas não leem, ó. Lá em cima, ó, contém um por Um por cento cento. da polpa desidratada da fruta. Quer dizer, a Um fruta por mandou cento lembrança de longe, porque De ela passou longe. longe desse produto, né? Se Exatamente. você usa esse, ou se você usa o que já vem, o suco de caixinha, que já vem pronto e adoçado, ele é um ultraprocessado, a não ser que ele foi pasteurizado. O processo é Uhum. diferente, né? Mas se é um suco de caixinha comum, ele é um ultraprocessado. Você consome uma porção todo dia. Você consome um chá pronto, adoçado, todo dia. Você come chocolate, você come uns pãezinhos desse que eu citei, um pão de forma, um bisnaguinha, frios, uma salsicha, um hambúrguer industrializado. Olha quantos alimentos são ultraprocessados e que provavelmente tem aí no seu dia a dia. O acúmulo Uhum. disso ao longo do tempo vai desencadear várias doenças no seu corpo, no corpo do seu filho. Hoje a gente sabe, não é teoria que nós estamos inventando, você pode procurar no Google, você pode perguntar para o profissional que te orienta. Aqui no Instagram tem muitas páginas falando sobre isso, não é uma teoria nossa, tá? O Não é que que uma teoria da acontece? conspiração também contra a Não é, indústria, não nada é. disso. Não é nada disso, porque tem produtos muito bons, tem produtos que a gente precisa sim para o dia a dia, para ficar Sim, mais fácil, né? Se você mora numa fazenda e tem ali a liberdade de usar só o que vem da terra, maravilha. Não é a nossa realidade hoje, né? Então a gente tem que saber escolher esses produtos. E o que que acontece? Nós temos aí uma fase que é importantíssimo não ter o consumo de ultraprocessados se a gente quer que essa criança vire um adulto saudável. Então, antes dessa criança nascer, antes da concepção, o casal tem a possibilidade de melhorar a sua alimentação, excluindo alimentação. ultraprocessado. Então, a carga genética que eles vão mandar para essa criança, que nem existe ainda, já é muito melhor. A mãe, durante a gestação, consegue melhorar a saúde da criança com a alimentação, depois, pelo aleitamento materno, também consegue. E quando a criança nasce, é aquela luta, porque se a gente for pensar, é muito louco, vamos dizer assim, você tem que provar para as pessoas que a alimentação natural é legal, é saudável, faz bem. Um hambúrguer Exatamente. industrializado não precisa provar para vocês nada, né? Provou o sabor, gostou, tá tudo certo.
uma salsicha, um pão industrializado, né, desses que a gente está falando, um macarrão instantâneo, eles não precisam, né, mostrar para vocês trabalho científico, ficar aqui fazendo Pois live, é. explicando para vocês como a situação mudou, né? Como as coisas se inverteram. Agora a gente fica aqui horas explicando para vocês que uma espiga de milho é muito melhor do que uma latinha em conserva, né? A gente tem que ficar falando horas, explicando que o E básico, que o aí, natural é o melhor. e aí as pessoas ficam sempre perguntando, principalmente eu que sou homeopata, o que fazer para melhorar a imunidade. É até que eu coloquei lá no Exatamente. Stories hoje. Você evitando o ultraprocessado, você comendo mais alimentos in natura, minimamente processados e alguns processados que a gente precisa, né? A gente faz um pão em casa, quer rechear com um pouco de queijo, né? Enfim, você fazendo isso com a sua alimentação, com a alimentação do seu filho, com certeza você vai melhorar a imunidade da família como um todo. Né? Melhora a Então, a gente imunidade, fica as nesse esforço, mas na alergias. verdade é o bem, as alergias, né? Porque tem muita gente que fica chateada quando vai falar assim: ai, meu filho comeu gelatina daquela cor e teve alergia. Aí ele comeu salsicha e teve alergia. Aí ele tomou o suquinho de pó da mesma cor e teve alergia. O que, que eu faço? Eu falei: não era para dar nada desses, esquece esses, Exatamente. que vai eliminar o corante e o seu filho não vai ter alergia. Né? Às vezes nem tem uma alergia visível. Não é aquela alergia que empipoca. Às vezes é um quadro alérgico de repetição, né? Que às vezes, se tirar um pouco daqueles. Eu não estou dizendo, nem eu, nem a Camila, ninguém está dizendo que não é para comer nunca, gente, um alimento ultraprocessado. Mas é que Exatamente. tudo é com moderação, né? Então a gente tem que tentar evitar e quando usar, né? É porque é aquele dia que a gente quis comer tal coisa. O dia que eu quiser fazer, a Rafa entrou depois, que a gente já falou que o creme de leite é ultraprocessado, sim. E tem que avaliar algumas opções. Um creme de leite fresco, por exemplo, vai ser melhor do que o de Sim, caixinha. sim. Mas e tem aquele dia que a gente quer comer o estrogonofe, que nem no dia da outra live lá, que bora usar o creme de leite. Não é Está tudo isso que vai certo. fazer. Mas você não Exatamente. pode usar todo dia, você come ou seu filho come, uma bolacha no pacote, né? Um salgadinho no pacote, Exatamente. mesmo que seja aquelas que eu tô aqui confessando para vocês, quando eu não sabia tanto de alimentação, o meu colesterol nunca foi alto, mas era limítrofe. E eu não entendia algumas coisas por quê? Porque eu fazia atividade física, tudo. E aí eu consumia bolacha diariamente, só que assim, as fitness, né? Aquelas Aham. que Só tem que não. multigrãos, né? Eu tava me sentindo a fitness, né? Agora faz anos que eu não compro um pacote de bolacha. Mas naquela época, né, que eu era muito mais jovem, eu não sabia que mesmo aquelas bolachas com 1 milhão de grãos, fitness, integral, que a gente tem várias marcas aí, vou falar porque não tem problema, Nesfit, Belvita, essas que eu não sabia que aquilo era, não tinha nem ideia que aquilo era um alimento ultraprocessado e por isso que talvez a minha saúde não tivesse tão legal, né, sem eu saber. Eu não Exatamente. sabia e eu sei que muita Exatamente. gente não sabe, né? Então, eu acho importante quem está aqui hoje depois compartilhar que a live vai ficar salva. A Camila deve colocar no Instagram dela também Sim, para outras pessoas que não estão aqui, porque eu sei que muita gente leu e nem sabe o que é e não se interessou, mas realmente é um assunto importante. exatamente. E a gente tem uma janela de oportunidade aí com as crianças até os 5 anos de idade. O ideal é que não apresente nenhum alimento industrializado para essa criança, principalmente o ultraprocessado. Fazendo isso, você melhora muito a resposta do corpo e você reduz a chance dessa criança, quando se tornar um adulto, apresentar colesterol alto, triglicérides, diabetes, obesidade, tipos de câncer, todos eles a gente consegue reduzir muito a possibilidade de aparecerem se você até os 5 anos de idade da criança não oferecer produtos industrializados, principalmente os ultraprocessados. Não é a Camila que está falando isso, são várias pesquisas que dizem isso. Novamente, podem procurar, vocês vão encontrar sobre isso. É real. Já tem sim essas comprovações.
E por que, se a gente já sabe de tudo isso, se a gente tem a oportunidade, né, de ajudar essa criança a crescer, desenvolver melhor, aquela criança que tem muita dificuldade de aprendizado na escola, aquela criança que tem dificuldade, tem alergias, rinite, sinusite, bronquite, de onde vêm essas coisas? Quando a gente exclui alguns produtos da alimentação, nossa, doutora, melhorei tanto tal coisa, eu acho que não sei o que aconteceu. Eu sei, você quer que eu te explico? Né? Acontece muito isso no consultório. Nossa, tirei tal alimento, fulaninho melhorou tanto, não teve mais uma crise alérgica, não teve mais rinite. Chegou o inverno e ele É uma não coisa teve tão simples, crise. né? Exatamente, você Ó, retirou o que estava inflamando. eu esqueci de um ponto importante que, graças a Deus, a Tati perguntou aqui. Perfeito. E aí, as fórmulas infantis, elas são alimentos ultraprocessados? Terei coragem de falar. Infelizmente. É Oh, difícil, então, é gente. difícil, dói o coração, porque existem situações e situações. Existem Em que a momentos que gente elas precisa. são necessárias, elas são importantes. Como a Sabrina falou, a gente não está aqui para guerrear com a indústria, a gente não tem nada contra produtos industrializados, não é isso. Alguns são importantes, como o leite, né? As fórmulas infantis, em alguns casos, em alguns momentos, elas são muito importantes, elas são necessárias, mas elas não deixam de ser, sim, um produto ultraprocessado, né? Por isso é tão importante que às vezes chega muito isso no consultório. Estou oferecendo leite X para o meu filho. Quem foi o profissional que te orientou a dar esse? Ah, eu fui na farmácia, achei que esse era melhor e comprei. Por isso é tão importante a orientação de um profissional específico para isso, especializado para isso, né? Porque cada fórmula tem intenções diferentes, composições diferentes, não é tudo igual, não são Exatamente. todas, né, doutora, que servem para qualquer criança. Tem aí uma classificação gigantesca para isso. Então, tem sim que ter uma atenção maior para esses A gente tem as produtos. menos piores para serem Sim, utilizadas, né? sim. Mas por isso que é tanto frisado o aleitamento materno, né? O quanto a mãe puder, se puder, e o máximo que puder, porque realmente é uma opção que a gente tem, né? Mas é um alimento, e se você olhar, é só você olhar a quantidade de ingredientes que tem lá para esse alimento ser feito. Lógico que tem muitos ingredientes ali que são colocados para tentar suprir os nutrientes e se Uhum. equiparar, ficar parecido com o leite materno, que a gente sabe que isso não é Não é possível. igual, sim. Mas a fórmula infantil é um alimento ultraprocessado. E pior, não é a fórmula infantil. O pior é o tal do composto lácteo, né, Camila? Composto Fala um lácteo que pouquinho do composto passa, ele lácteo. passa como se fosse um leite, mas não é. É, da mesma forma que a gente está brincando do suco, o leite passou bem longe, deu tchauzinho de longe do composto lácteo. É, ele tem 1 milhão eu costumo brincar com as meninas, tem 354 itens e um pouquinho de leite. Vocês sabem aí qual que é o composto lácteo famoso que a gente tem? É verdade, alguém Quem tem sabe um aí? Quem sabe aí? Todo mundo que acha que não é. muita gente usa. Quem que será que é o composto lácteo aí que ninguém sabe aí? Conta para Conta elas. pra gente, Camila. Conta para elas o nome do famoso. Ai, não, tenho coragem não. Dá dor no coração. A gente tem tantos aí que você fala, meu Doutora, Deus do posso céu. dar leite ninho? Exatamente. E aí ele vem com vários nomes, tem um mais, o dois mais, o três, o sei lá o Tem um pra quê. dormir agora. Tem Você um já para viu isso? Uma dormir que paciente eu mostrou. quase chorei quando eu vi aquela embalagem, aquela lista de ingredientes. É muito comum porque é cultural, com certeza. Quem é aí da turma dos anos 80, 90, cultural. Antigamente todo mundo consumia o leite ninho, né? E entende-se por leite ninho, a gente já fala o nome, e ele não é um leite, ele é Não um é. composto lácteo. Ele tem
Ninho inúmeros. Fases, olha aí, ó. A página do Exatamente, Ninho ninho Fases. fases. E aí adiciona algumas coisas e falam que é para dormir com aquela quantidade de açúcar É. que faz um Leiam os pico. rótulos. Vamos sair daqui e vai no armário Começar a de ler casa. rótulos. Lê o rótulo e conta pra gente. Manda mensagem pra mim, manda mensagem pra Camila e conta o que vocês descobriram depois. Olha no armário aí da casa de vocês, na geladeira da casa de vocês, vocês vão se surpreender com a quantidade de ultraprocessados que vocês usam. Não fazem a menor ideia que é um ultraprocessado. E falando em leite ninho, junto com ele ou depois dele, vem os engrossantes, né? Os Sim, mucilon da o vida. Silon. Doutora, eu não quero que fique uma alimentação incompleta, não criança. Se você for ler a É, lista de. voltamos. Voltou? Sim. Voltei. Então vamos lá, novamente. Mucilon, não use, não seja essa pessoa. Algumas pessoas acham que vai incluir nutrientes, que vai melhorar né, a quantidade de nutrientes que está oferecendo para a criança e está fazendo a coisa certa. Não, não estamos falando que vocês estão errados. Nós estamos dizendo que falta conhecimento dessa parte. E nós estamos aqui para ajudá-la, Exatamente. né? Porque eu gosto de explicar isso porque às vezes as mães se sentem culpadas por oferecer alguns produtos para as crianças, por consumirem e por oferecer. Vocês não são culpadas. Eu gosto de tirar a palavra culpa e colocar a palavra responsabilidade. Vocês têm a Uhum. responsabilidade da escolha, da compra, da oferta. Então esquece a culpa. A partir de agora, vocês que estão assistindo já sabem que esse tipo de produto não é o mais indicado. Não vou nem dizer para criança, não é indicado para ninguém. Não é Exatamente. legal, não Assim agrega como eu um nada. dia não sabia, há anos atrás eu não sabia que eram Exatamente. alimentos ultraprocessados. A gente não tinha nem Exatamente. ideia disso, né? E tanto que hoje eu até postei, quem quiser procurar na internet, os guias alimentares da população brasileira e para os menores de 2 anos está disponível na internet para todo mundo. E tem Entendeu? É um todas assunto, essas informações. todas essas informações e muito mais lá. Porque realmente é o que a Rafa acabou de dizer aqui. O ler rótulo é fundamental, que é o que a gente está conversando aqui, né? Por Exatamente. quê? Porque tem o risco das doenças, que a Camila já falou, da obesidade, do diabetes, da pressão alta. Eu lembrei aqui agora daquele estudo que eu compartilhei, você recompartilhou no seu Instagram, que Uhum. fizeram, eu não lembro onde foi, acho que foi do Canadá. Eles colocaram, a gente lê a história das informações nutricionais, das calorias, e fica preocupado se vai engordar ou não vai engordar, mas esse estudo mostrou que o problema não é caloria, né? Comida de verdade não é o problema. Então, eles colocaram dois grupos de pessoas comendo a mesma quantidade de calorias durante um período, só que um grupo comia as calorias só de ultraprocessados, só pacotinho, como eu costumo dizer. E o outro grupo comia só alimentos in natura ou minimamente processados, na mesma quantidade de calorias. No final dessa avaliação, quem comeu os ultraprocessados engordou. E quem comeu os in natura emagreceu. Né? Então, Exatamente. olha a diferença. Esse estudo, para mim, eu não esqueço, porque mostra um impacto a médio, a curto prazo ali. Né? Se você começar a trocar, a procurar opções, né? Por isso que eu ponho receita toda semana para ajudar vocês aí. Ó. Semana passada teve a que parecia o Rapidez aí, ó, a quesadilha. Por quê? Porque se você troca, você pode comer um lanche gostoso com seu filho, uma coisa que vocês gostam. Mais tarde vou compartilhar o nuggets e sem estar prejudicando a saúde. Exatamente. A gente tem receita que se aproxima bastante de sabor e visualmente de salsicha caseira, né? Para quem faz tanta Colocaram aqui salsicha questão. de cenoura. Colocaram aqui. Exatamente. A gente tem opções aí para adequar, né, o costume que a gente já tem, então de uma forma mais saudável. Nós temos receitas de biscoitinhos, a internet está repleta disso, o Instagram está repleta disso, basta a gente querer procurar, né? No Uhum. lugar do danoninho, a gente tem a opção do danoninho feito de inhame, né? O caseiro com as Uma frutas, enfim. delícia. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Qualquer alimento que produz em pó é ultraprocessado? Tanto leite quanto farinhas, berinjela, milho, trigo, casca, sei lá, etc.
todo alimento em pó é ultraprocessado ou tem diferença? Boa parte deles, sim. A maioria deles, sim. Porque para chegar naquele processo de pó, né, no formato de pó, ele passa por inúmeros. Para garantir, então, por exemplo, uma farinha de berinjela. Você pega o alimento in natura, transformar naquele pozinho, e garantir que ele vá durar aí por um tempo para ser embalado, para ser transportado, ficar lá disponível para sua compra. Então, isso demora um tempo maior. Com certeza foi adicionado aí conservantes para durar mais, corante para ficar com uma carinha melhor, porque a berinjela, Uhum. quando você corta, ela já escurece. E se você pegar a farinha, você vai ver que a cor dela não é escura, né? Não é uma cor de berinjela. Então Exatamente. você vê que por ali você já percebe que sim, foi adicionado vários E a itens. farinha de rosca, a farinha de trigo que a gente usa no pão? Tá, aí a gente precisa olhar a embalagem, ler o rótulo. Por quê? Vai depender muito da marca. Tem marcas que a gente pode considerar até um processado, né? Ela passou por um processo da indústria, mas sem adição de corantes, conservantes, acidulante, realçador de sabor, né? Que eles costumam usar, são uma lista gigantesca. Então, olhou lá no rótulo, tem dois, três, quatro, é um processado. Apesar de ser uma farinha, é só processada, dá para você consumir. Agora, você pega lá e tem 15 itens na sua farinha, com certeza tem muito produto químico ali e já transformou num ultraprocessado. A chave para entender se é processado ou ultraprocessado é ler a lista de ingredientes. Não tem muito por Não onde tem jeito. fugir. Ó, pega o pão francês, aquele pão que a gente já falou, que não é ultraprocessado, aí ele ficou duro e você tritura. Aí você tem farinha de A rosca. farinha de rosca, Ó. exatamente, exatamente. Tem alguns locais que usam melhorador de farinha, que usam outros tipos aí, né, Uhum. de itens na preparação que vai fazer diferença. É, Mas, em geral, ainda que é com menos esses pior. itens, Por é exemplo, muito. você vai ainda com esses itens, é diferente de você fazer um churrasco e comprar uma farofa pronta. Sim, com certeza, com Entendeu? Por certeza. isso que a lista dos ingredientes, a leitura do rótulo é importante. Com certeza. E como você já falou, tem alguns itens que a gente não sabe nem falar, pronunciar o nome que está ali escrito, e que a gente não faz ideia do efeito do nosso corpo, mas sim, a indústria usa bastante em vários produtos ultraprocessados. Tem alguns que fazem alteração hormonal nossa. Tem alguns que silenciam no nosso corpo, você não consegue atingir nunca a saciedade. Nossa, quando eu uso o item, o produto tal na minha comida fica muito melhor. Ela não fica Caldo muito quinor. melhor. E o caldo quinor? Tipo isso. Não fica muito melhor quando você usa esse tempero, esse ingrediente incrível, né? O sazon não é amor que você está pondo na comida. Você está Não, nem pensar. colocando muita química e ela vai silenciar, vamos dizer assim, o sensor que você tem aí na cabeça do seu corpo de saciedade. Então, se um pouquinho já estaria suficiente para atingir a sua saciedade, seu corpo te mandar a mensagem, Camila, já deu, não preciso de mais garfadas dessa comida porque já estou satisfeito. Esses itens, ele inibe esse sensor. Então você come, você come, você come, você come. Você pega uma caixinha de bis, você não consegue comer um só. Dizem que não é normal quem come um só, né? Você pega um e quer mais, você quer mais. É até a propaganda deles. Por que acontece isso? Porque tem ali alguns itens que causam essa dependência, que causam você não consegue chegar na saciedade normal. Uhum. Como substituir o sazon porque ele é saboroso? Nós temos uma infinidade de temperos naturais. Não tem a opção de plantar uma hortinha dentro de casa com os temperos, você vai para ele desidratado.
Ele foi Uhum. minimamente processado. Pegou lá o in natura e desidratou, tá? Se você pega ele misturado em milhões de coisas, com sal, com outras coisas, ele já vai passar para um Aí já é diferente. processado, ele já começa a não ser tão interessante. Mas se você compra aqueles pacotinhos que são desidratados, a gente tem alho, cebola, que são naturais, você pode Orégano, usar natural, não precisa ser, né? Que dá muito sabor e nutrientes, agrega nutrientes. Temos o orégano in natura ou o desidratado, tomilho, manjericão, manjericão, temos uma infinidade, alecrim. alecrim, temos misturas que dá para ser feita, a cúrcuma, o próprio coloral dá para usar É, também, pôr uma eu gosto de usar corzinha, um sabor, páprica, páprica, a gente tem uma infinidade aí, cominho, pimentas, algumas pimentinhas, dá para pimentas. usar um pouquinho sem agredir o nosso corpo. Então você consegue fazer misturas infinitas com sabor gostoso, cheirinho agradável, vamos dizer E assim. olha, sai mais barato do que você comprar esse Sazon, caldo quinor, Mage. Nem sei se Mage existe mais, sei lá, existia quando Existe, era pequena. existe, sai Mas muito sai até mais melhor. barato, além de ser saudável, né? Não, a gente É a tem no mesma história do sal mercado, de ervas, né? Para você tentar usar menos exato, sal, né? Você pode misturar exatamente. o sal com orégano, salsinha, todos esses desidratados, e você usa para temperar já a comida, também é uma opção, né? E aí o sal é o que aparece em último na lista dessa mistura que você vai fazer. É bem Uhum. pouquinho mesmo, porque o que vai realçar o sabor, o que vai agregar, né, ali na preparação, são as ervas que você vai usar. E se a gente pensar que tem gente que compra no mercado o sachêzinho para fazer arroz com cebola e alho, pelo amor de Deus, dá desespero. Jesus. A cebola e o alho passaram longe daquele pozinho que você coloca no seu Pode arroz. ler, gente. Se você compra ou não compra, a próxima vez que você for no supermercado, lógico que você higieniza a mão depois que você pegar Por nos favor. pacotinhos. Mas lê, porque vocês vão entender o que, que a gente está falando aqui. Se você nunca parou para ler, ou se você tem em casa um saquinho lá desses cebola em pó, enfim, lê. Lê e conta Exato. pra gente depois essa live. Exatamente. E aí você vai perceber que o seu problema de tireoide, de repente, começou com a sua alimentação, as suas alergias começaram com a alimentação, rinite, sinusite, bronquite, tem total ligação. A pressão que sobe, que desce, está ligada a isso. Tem tanta intolerâncias mil agora que a gente tem aí, alergias alimentares imensas, Que são às vezes a gente nem causadas descobre nos exames o que é. E a pessoa exatamente. continua comendo os ultraprocessados, mas a gente não tem exame para tudo isso, Exatamente. né? E não é normal você ver uma criança de 10, às vezes até menores, 7, 8 anos, que tem um colesterol alto, que tem um triglicérides alterado. Não é normal isso. Tem excesso de industrializado, tem excesso de ultraprocessado, né? Não é normal. Não parem de aceitar que é normal, que pode acontecer, não é. Temos inúmeros casos aí de crianças que estão chegando aos 8, 9 anos com exames alterados. Em geral, o meu filho não tem nada, você fez exame de sangue nele? A gente não pode garantir que está tudo bem, né? Exatamente. Não tem como Ou tá com garantir. leve sobrepeso ali, não sabe, fala, mas ele come pouco. Aí a gente volta naquela história do meu filho não come, come ultraprocessado, inibe o apetite das outras refeições e acaba que o ultraprocessado entra no lugar de alguma coisa que ele deveria comer. Então, no horário que ele tinha que comer uma fruta, ou ele poderia comer um bolo caseiro, né? Que muito melhor que um bolinho Ana Sim, Maria, que é um sim, ultraprocessado, né? E exatamente. aí ele acaba fazendo essas trocas. Então, existem opções, eu acho que vale aqui, a gente está nos últimos 8 minutinhos pelo que eu li ali do Tá horário, acabando. mas vale aqui a gente deixar um alerta. E eu espero que quem está aqui hoje tenha essa noção de sair atrás de alternativas mesmo. Igual perguntaram do Sazon, igual eu falei do Nuggets, igual eu já pus receita de rap aí. Exato. Ir atrás de alternativas. Lógico, tem coisa que a gente vai. Ai, gente, estrogonofe com creme de leite é sensacional. Não tem jeito. O dia que eu for comer estrogonofe, isso vai ter na minha casa
tá? Mas não é o fim do mundo. O fim do mundo é você comer todo dia. Exatamente. Foi o que eu te falei na última live, né? Você come estrogonofe com creme de leite todos os dias? Não, então tá tudo certo, não tem problema. Eu brinco com os meus pacientes, né, no consultório, a gente brinca que tem as caixinhas do todo dia, de uma vez por semana e de vez em quando, raramente, né? Ultraprocessado a gente deixa na caixinha do de vez em quando, raramente, né? Tem algumas opções, só que assim, é muito importante. Então, você de manhã come um cereal açucarado, que é um ultraprocessado, você come pães, você, você já não é de vez em quando, não é É. escolher você comer um alimento raramente, mas você esquece dos outros que você come durante o dia todo. Porque se você for Eu costumo parar para dizer que um analisar, por dia é 365 por ano. exatamente isso. Se você for parar para analisar a sua refeição de um dia inteiro, a quantidade de ultraprocessados que tem é gigante. E aí, se fizer a soma, são 365 dias consumindo isso, né? Ah, de vez em quando não tem problema, mas se você somar, se você revezar aí o suco artificial, o chá artificial, o achocolatado em pó ou pronto para beber, alguns iogurtes, a gente já falou sobre isso, iogurte. Se for o natural lá, 3 ingredientes, 2 ingredientes, leite e fermento, é uma coisa. Se você compra ele já com fruta, ele já passou a ser ultraprocessado, tá? Ele já sai do Molho de ideal. tomate. Molho de Tinha uma pergunta disso tomate, também. exatamente. Ele também já passa. Você vai olhar a embalagem, vai olhar o rótulo. A maioria deles tem uma lista de ingredientes enorme, passa para o ultraprocessado, né? Você pode fazer em casa, tem algumas opções no mercado que são minimamente processados ou processados e que está Geralmente os ok tomates usar, em lata, né? O tomate que é que pelado, eles que eles colocam só. chamam, né? É, tomate pelado, é isso mesmo que eu Isso, queria lembrar. Esses, isso. geralmente, se você olhar lá os ingredientes, gente, é pouca coisa e Ele é você transforma ele minimamente num ou molho mais processado. prático. Sim, sim, dá para fazer. Não tenho tempo para ficar fazendo molho de tomate em casa. A gente tem opções de industrializados que são mais saudáveis, que são mais ok de usar, né? Lanche das crianças, a gente vai falar aqui, vai fazer uma live só sobre isso, né, doutora? Mas Uhum. Acho que lanche pode ser a das próxima, hein? pode, lanche das crianças em geral é total de industrializado, de ultraprocessado. E você já parou para pensar o quanto isso reflete na educação da criança? Ali naquele momento ele está ali para aprender o que, que aquela alimentação vai influenciar. Isso fica para a próxima live. Nós temos aí uma infinidade de produtos que a gente nem lembra sequer, né? Passa na nossa cabeça que, poxa vida, um whey, o biscoitinho de maisena famoso que as crianças estão Famoso sempre na ultraprocessado, mão, gente. né? Pacote. Pacote. Já começa que não é in natura. Ponto. Exatamente, Pegou um exatamente. pacote? Lê. Geralmente, dependendo da referência, mais do que 3 a 5 ingredientes. Ó, gelatina. Gelatina. Se você quiser oferecer uma gelatina saudável para o seu filho, você vai comprar gelatina incolor, vai bater a fruta e vai preparar a gelatina. Por quê? Pode fazer com agar-agar Com também, né? agar-agar, exatamente. Tem aí opções para uma gelatina saudável. Por que isso? Se você for ler lista de ingredientes da gelatina, não precisa nem ler, que a gente já pensando já sabe. Tem corante ali, que não é a cor da fruta, mas se Uhum. você olhar a lista de ingredientes, é uma lista grande. No cantinho da embalagem, com certeza você vai achar que é para maiores de 2 anos. Em algum local da embalagem tem uma letra minúscula escrita que gelatina é para maior de 2 anos. Tem uma lista imensa de ingredientes, repleta de corante, conservante, realçador de sabor, sabor artificial, quer dizer, não é nem o sabor da fruta que está ali, tem um sabor artificial, conservantes para durar mais. Então a gente tem uma lista gigantesca de produtos que não é ideal usar. Por isso, gelatina não é para criança.
tá? Se você quer usar a gelatina para criança, ou com a gelatina incolor, ou com agar-agar, vai fazer a de uva com suco de uva integral, vai fazer a de morango com uma polpa de morango ou com a fruta, pega o morango in natura e vai preparar ali essa gelatina, vai triturar e vai preparar a gelatina. Tem outras formas de preparar uma gelatina mais saudável para essa criança. Com certeza, a de mercado não é a melhor opção. E Tem todo uma... mundo acha, como dá em hospital, todo mundo acha que a Não, gelatina é é um um alimento absurdo saudável, né? oferecer gelatina em hospital. Aliás, tem um monte de coisa que é oferecida em hospital para pessoas que estão ali em tratamento, que passaram por cirurgia, então, que dá desespero, mas aí vem a relação de custo, né? O benefício Sim. fica longe, eles só pensam na parte do custo mesmo. Uhum. Infelizmente é isso que acontece. Do custo e do trabalho, que a gente sabe que é óbvio que pegar aquele pacotinho da gelatina e colocar na água morna, fervente, sei lá, que eu já não lembro mais também como é que era isso. É diferente de você pegar uma fruta, fazer o suco in natura daquela fruta, pegar a gelatina incolor ou agar-agar e fazer toda aquela mistura para deixar o processo de endurecer depois na geladeira para consumir. A gente sabe que é diferente. Ou eu acho que Exatamente. até tem gelatininhas prontas também, né? Eu acho Tem que as existe, eu acho prontas que eu que já são vi alguma coisa assim, né? piores e tem algumas marcas que colocam lá um marketing, minha primeira gelatina. Ah, tem isso Só mesmo, é que na verdade. embalagem está escrito que é para maiores de 4 anos. Quem que lê letra O Inho minúscula? também, viu, O gente? O Inho Inho também também. é 4 anos, 4 viu? anos. Quem que lê essas letras minúsculas? Quem que sabe Ó, dessa informação? Não, estamos nos ninguém. nossos minutos Hora de finais. despedir. A gente é sempre assim, eu falo que tá acabando, A a gente gente fala tchau e sai continua correndo. falando.